Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Humoristas zombam de Deus sem pensar nas consequências de tudo isso, de seus atos. Nós estamos acompanhando aí e vendo o que está acontecendo com alguns humoristas, que a gente não vai citar nomes, nem se aprofundar, assim, citar quem são, onde é que eles vivem, onde eles moram, como é que eles fazem, não. A gente não vai entrar nessa área aí, porque isso não compete a nós que servimos a Deus, entrar muito na vida dos outros, entrar demais assim. O certo é que a gente vai falar sobre o assunto, sobre esse assunto que está sendo aí falado todos os anos já, aliás, pelo segundo ano, pelo que eu sei, pelo segundo ano, esses humoristas estão entrando na área aí sobre Deus, sobre Jesus, e não é dando glória a Deus, não é honrando o seu Criador. É exatamente o contrário. É desonrando a Deus, é insultando e zombando do Deus Todo-Poderoso, do Criador e de Jesus o Salvador. Então nós vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos fala assim: Não erreis, Deus não se deixa zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Existe aí a lei da semeadura, é claro. Se a pessoa plantar um tipo de semente, ela vai ter que colher aquilo, vai ter que colher aquela semente. Certa planta vai crescer, a planta daquela semente vai crescer e aquela planta vai produzir a mesma semente que foi plantada. Não é possível se colher outro tipo de semente. Se a pessoa brinca com Deus, se ela zomba de Deus, se ela escarnece do Deus Todo-Poderoso, então ela vai ter que colher aquilo que ela falou, as palavras que a pessoa falou, a pessoa vai ter que dar conta no dia do juízo final. E a gente vai ler aqui, falando sobre esse assunto do juízo final, nós vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, que diz assim: E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no mundo futuro. Nem no céu, nem na terra, nem no céu. Não tem mais perdão a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Apesar disso, a pessoa que fala contra Deus, a pessoa que zomba do Criador, que zomba de Jesus, o Salvador, ainda tem perdão. A vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto dele, é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é a vontade de Deus, não faz parte do seu projeto, do seu plano, que as pessoas sejam condenadas. Não. Deus quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade, conhecer a verdade para poderem morar no céu, para ter direito à salvação. E outra coisa aqui, ainda em Mateus capítulo 12, versículo 36, diz assim: Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Tudo que as pessoas falarem, elas vão dar conta. Pode ser contra Deus, pode ser contra as pessoas. De alguma maneira, todas as palavras que nós falarmos, no juízo final, nós vamos ter que dar conta dessas palavras diante de Deus. Porque o justo juiz de toda a terra e de todo o universo, que é Deus, ele vai saber julgar. E ele vai julgar os vivos e os mortos. Até os mortos vão ressuscitar para serem julgados por Deus. E nada vai ficar impune. Nada vai ficar secreto, nada vai ficar oculto. Tudo será revelado, tudo será julgado por Deus. Ele é um justo juiz que nada vai escapar das suas mãos. Nada escapa das suas vistas, dos seus olhos, da sua vista, e nem das suas mãos. Todos serão julgados e todos serão condenados de acordo com as suas obras. A Bíblia é clara em dizer que todos serão julgados de acordo com as suas obras. E veja que até pelas palavras, a pessoa será julgada, pelas palavras que falou, de bem ou de mal contra alguém ou contra Deus. Porque a Bíblia dá a entender que a Bíblia diz claramente que aquele que diz que ama seu irmão, mas o aborrece, é mentiroso.
E inclusive diz que é homicida, aquele que faz mal ao seu irmão, que tem raiva dele, que não o ama. É comparado pelo apóstolo João nas suas cartas. Todas as 3 cartas de João ele escreve sobre esse assunto, ele falou sobre esse assunto. Lá então diz, nas epístolas de João, que fala sobre esse assunto. O que despreza o seu irmão, o que humilha, o que fala mal dele, o que tem raiva dele, o que deseja o mal para o seu irmão, é um mentiroso e é um homicida. Mas vamos ler agora, aqui no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao 40. Vamos ler aqui alguns versículos. E esses versículos aqui estão dizendo, esse texto aqui está dizendo, que quando a pessoa faz alguma coisa boa para as pessoas, especialmente para aqueles que servem a Deus, que estão se esforçando para agradar a Deus, para servi-lo, para fazer de alguma forma obras para Deus, especialmente essas pessoas, se elas forem honradas por aquilo que estão fazendo para Deus, as pessoas que honrarem tais seguidores de Deus, de Cristo, elas também serão honradas. A Bíblia diz claramente isso aqui. Mas aqueles que desonrarem, desrespeitarem as pessoas que servem a Deus também serão punidas. E aqui diz: então o rei, que é Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita. Diante de Jesus, diante do seu trono, estarão reunidas todas as nações. A Bíblia diz isso. Então depois dessa parte que fala isso, vem esses versículos que diz aqui: então Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome e te demos de comer e fizemos tudo isso pelo Senhor? Quando te vimos em todo esse sofrimento e nós cuidamos do Senhor, lhe assistimos, lhe servimos? Então Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então é isso que eu estava dizendo. Esses humoristas que aí estão zombando de Deus, que estão zombando também da fé das pessoas, eles vão ser julgados por Deus se não se arrependerem. A Bíblia dá a entender claramente, a Bíblia diz perfeitamente ali, de maneira bem nítida, que são os que não se arrependerem e morrerem sem obedecerem a Deus, sem o temor do Senhor. E a Bíblia diz que aos homens está ordenado que morram somente uma vez. É só uma oportunidade, é só essa vida. Depois que a pessoa morrer, se ela morrer obedecendo a Deus, então ela vai para o descanso de Deus, para o descanso eterno. Mas se a pessoa morreu em pecado, em desobediência a Deus, em teimosia, em pecado contra Deus, teimando contra o Senhor, sem respeitá-lo, sem temê-lo, então essa pessoa será julgada por Deus e Deus certamente condenará. Claro que isso aí só Deus sabe, a gente não vai entrar numa área que não é nossa, porque nós não somos juízes. Mas é a Bíblia que diz que os obedientes vão desfrutar da salvação e os desobedientes vão desfrutar da perdição, vão viver na perdição eterna. E nós vamos ver aqui mais um pouco sobre o que acontece com aquele que desobedece a Deus. Aquela pessoa que é desobediente, que é teimosa contra o Senhor, ela tem que entender uma coisa, que Jesus é a pedra. Nós sabemos que Jesus é a pedra, esclarecido na Bíblia. E é o seguinte: aquele que cair sobre esta pedra, disse Jesus, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó, disse Jesus. Veja aí o tamanho das consequências daquele que é desobediente a Deus, que desobedece ao seu Criador. Ou seja, aquele que está em desobediência ao Senhor, ele vai ser julgado. E se ele cair sobre a pedra que é Jesus, se ele cair em desobediência, em transgressão,
em maldade contra Deus, se ele cair sobre a pedra, esse é o sentido, ele será reduzido a pedaços. Ele ficará em pedaços. Se despedaçará, como está dizendo aqui. Mas aquele sobre quem a pedra cair, que é Jesus, ou seja, quando essa pessoa for julgada por Deus, se ela insultar demais a Deus e ela for condenada, ficará reduzida a pó. Mateus capítulo 21, versículo 44. Vamos mais, né? Vamos seguindo. Seguindo aqui falando mais sobre as consequências, ou mostrando, aliás, quem é Deus. A força de Deus. Aqui está dizendo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29. Então, horrenda coisa também é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que é realmente muito perigoso. Mas aí também, vamos falar aqui um pouco sobre o rei Herodes, que foi um rei que desobedeceu a Deus, que brincou com Deus, que zombou do Senhor, ainda que de forma indireta. Nós vamos ver aqui. Ainda que de forma indireta, o rei Agripa zombou do Senhor, insultou a Deus e foi ali já comido de bichos. Diz a Bíblia que ele foi comido de bichos. Deus enviou o castigo imediatamente ali para ele. Nós encontramos isso aí no livro de Atos, capítulo 12, versículo 21 ao 23. E olha que esse rei aqui, ele estava fazendo muitas coisas ruins exatamente contra a igreja, que estava em início naquela época. Ele prendeu Pedro, ele matou Tiago, foi esse rei aqui que matou o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Prendeu Pedro, como eu falei anteriormente, e ele estava querendo aparecer muito, perseguindo a igreja. Mas certo dia, Herodes, vestindo as suas vestes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: é voz de Deus e não de homem. O povo estava engrandecendo ali Herodes, o perseguidor, o homicida, o que matou Tiago, o que prendeu Pedro, perseguidor Herodes. O povo então começou a gritar, achando que era a voz de Deus, que Herodes era um Deus. E Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, já estava querendo chamar a atenção dele. Disse o seguinte, fez o seguinte. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor feriu e ele morreu comido de vermes, ou comido de bichos, em outra versão. Encontramos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21 ao 23. Então, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Horrenda coisa. Complicado é a pessoa desobedecer a Deus, a pessoa zombar de Deus, como está acontecendo com alguns humoristas aí Brasil afora. Olha aqui, um certo humorista aí, que eu não vou citar o nome dele, ele diz assim: fã-clube de Jesus tem se mostrado bastante perigoso. O humorista faz piada da situação e diz que está rindo de quem está batendo ao se referir aos cristãos. Retratando Jesus como um bad boy envolvido com drogas e Deus todo tatuado e louco por mulheres, o especial de Natal Porta dos Fundos continua debochando da fé cristã e da Bíblia. Então é isso que está acontecendo. Esse Porta dos Fundos aqui, que está aí brincando com Deus, zombando do Deus Todo-Poderoso. Você pode ver que tem muitos vídeos deles aí nas redes sociais. Você pode encontrar no Facebook. Eu acredito que você acha no YouTube também. Eu vi alguns vídeos no Facebook dessa turma aqui, de humoristas. Então é muito complicado, é muito perigoso aquele que zomba de Deus. Muitos deles brincam e acham que não vai ter nenhuma punição. Não, tá tudo bem. Nessa vida, o certo é que Deus não vai julgar as pessoas enquanto a morte não chegar. Mas haverá uma prestação de conta sim, porque a morte vai chegar. A morte vai chegar e a pessoa que morrer, como eu já falei anteriormente, em desobediência a Deus, ela vai ter que prestar conta com Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, as pessoas que
partirem dessa vida em obediência ao Senhor, ela também vai prestar conta das suas obras diante de Deus. Então isso aqui é uma advertência até para todos os que estão ouvindo essa palavra, que passem cada vez mais a meditar nas coisas de Deus, a obedecer ao Deus Todo-Poderoso, e que Deus tenha pena dessas pessoas que estão em desobediência, que estão brincando com Deus, que estão desobedecendo ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus tenha pena deles e venha alcançá-los com o seu grande amor, com a sua grande misericórdia. E aqui, meus amigos, eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até mais tarde, se Deus quiser.